Eu quero nessa noite, assim, né, falar algo assim que Deus tem falado no meu coração. E eu comecei a observar o que Deus está fazendo, né, no mundo inteiro, mas também fazendo nessa igreja, né? E eu coloquei algo assim hoje, assim, o crescimento explosivo de igrejas em células nos dias atuais, né? Ainda eu vou falando assim, oh, Senhor, é verdade. O que Deus tem feito na nossa igreja. Eu lembro quando nós começamos, né? Era tão pouquinha gente. E a gente falava assim, Deus, quando que vai encher? Eu fazia essa pergunta. Olhava os carros, só tinha o do Rô e o meu. Aí Deus foi acrescentando. Aí, né? Hoje eu vejo, já não tem mais nem lugar para estacionar o carro aí de tanta gente que o Senhor tem nos abençoado, né? Então eu tenho observado o quê? Que Deus está cumprindo o que Ele prometeu, da visão, né, em células. E isso é uma explosão mesmo. Não só aqui, mas no mundo inteiro, para a glória de Jesus, né? E que nessa noite o Senhor inflame o nosso coração por esse desejo também de realmente ser um líder abençoado aí na presença do Senhor, que venha fazer a diferença. Que venha fazer a diferença aqui e no mundo, né? Amém? E eu queria só assim compartilhar assim com os irmãos, assim. Então eu vou correr rapidinho assim, porque eu fui pesquisar algumas coisas, né? Porque quando fala alguma coisa para a gente ministrar, então eu falo, meu Deus, agora eu tenho que correr contra o tempo, né? Aí eu fui pesquisar. E aí comecei a ver líderes grandiosos do Senhor, homens abençoados, que fizeram, né, a diferença na terra, né? Lá atrás, quando a gente nem imaginava estar aqui, na mesma visão de células, né? Glória a Deus por isso. Aí eu fui ver um homem que chama John Wesley, né? Que começou com ele, né? Fala lá que ele foi um dos pioneiros, né? De ganhar vidas para Jesus. Olha só. Um grande líder do Senhor. Isso nós já ouvimos falar quando eu estava também na outra igreja. A gente fala sempre do John Wesley, né? Eu posso falar muito isso. Então, um homem, um líder espiritual grandioso, que dava a sua vida pelas almas. O negócio dele era ganhar almas para Jesus, né? Que isso também fala ao nosso coração nessa. Como tem falado, né? Desde o momento que eu comecei a pesquisar, Deus começou a falar muito no meu coração. O quanto eu estou em falha em ganhar vidas, em ser inflamada pelo amor de Deus, né? Porque é as últimas colheitas. E Deus quer que a gente seja um líder realmente, que faça a diferença, né? E nós vamos fazer em nome de Jesus, amém? Aí veio, né? Na Coreia do Sul também começou um grande mover de Deus, né? Também foi colocado as células, né? Pelo pastor David Paunchun. Na Colômbia também, Deus tem agido, através de Larry Stockstill. Ele tem sido o referencial da igreja em célula nos Estados Unidos. Olha só, um homem, né, com uma visão. Em El Salvador também tem sido alcançado. Na Costa do Marfim, Singapura e na China, cresce a cada dia. O que eu achei mais tremendo é que acontece o que, gente? No silêncio. Não tem a liberdade que nós temos aqui de falar de Jesus, de trazer as pessoas de Jesus, né, para a igreja, de falar desse amor tão grande que é o Evangelho do Senhor Jesus. Mas a Coreia está sendo alcançada, né? Na China. No silêncio, Deus tem honrado esses homens, a custo muito alto das suas próprias vidas. Mas eles não deixam. Quanto mais eles sofrem, mais eles crescem, né? Aí vem também a África do Sul, Etiópia, Japão, Rússia, Austrália, Estados Unidos e também no nosso Brasil, através do nosso pastor Eibe, que trouxe essa visão para nós, né? Desse grande mover, que eu acredito que vai ser uma grande colheita e está sendo um grande mover no mundo inteiro, mas também aqui no Brasil. Glória a Deus por isso, que nós estamos sendo atingidos. Uns, né, como eu, têm sido renovada. Tem passado provas, mas tenho sido renovada. Porque Deus está fazendo o quê? Enxergar um evangelho real, verdadeiro, de amor,
um evangelho que trai outras pessoas, que não pensa só em si, mas que quer fazer a diferença, né? Na nossa casa, na nossa família, né? Para os vizinhos, aonde quer que a gente vá fazer essa diferença, como muitos aqui fizeram a diferença. Homem simples, mas um homem que tinha um coração realmente em Deus. Aí fala aqui, né? Aí que nós vamos para os fundamentos bíblicos. Aqui foi um povo que aconteceu. Um pouco aí no passado, mas ainda está acontecendo. Agora vem no momento bíblico, né? Que Jesus também fez parte também, né? Começou no Novo Testamento, né? Fala assim, sobre a igreja baseada em pequenos grupos, né? O modelo de Moisés também. Que eu queria que você lesse, se você trouxe a sua Bíblia, que a gente vai só focar um pouquinho em Êxodo 18, 13 a 27. Êxodo 18, do 13 a 27. Porque o Moisés, né, foi um pequeno, assim, o modelo de Moisés na estrutura de pequenos grupos, né, foi aonde começou. Diz assim, ó, o 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés, obrigada, Eliane, para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, e disse, que é isso que faz ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre o outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom que fazes. Sem dúvida desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei. E Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes o estatuto e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo, homens capazes de... Não, procura dentre os povos, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre ele por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Todas as causas graves trarão a ti, mas todas as causas pequenas, elas mesmas julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará a paz em seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele dissera. Olha só, até aí. Começou aqui o Jetro, né? Um homem sábio, mas também que tinha uma visão. Estava olhando todo o mover de Moisés, né? Que Moisés estava estafado. Estava, né, fazendo tudo sozinho. Aí ele falou assim, não é bom que tu faz isso. Você precisa dividir as cargas, né? Dividir todo o povo para fazer, cada um fazer uma coisa. Foi o que ele fez. Então aí eu vejo o quê? Que aí já começou os grupos, né? Fala assim, grupo de 100, né? De 50, lê aí, rei. Olha só. Então, começou a dividir. É um líder de visão. O que ele faz? Ele não fica só com a visão para ele. Ele passa para outro. Divide com os outros. Porque confia, sabe que ele vai fazer a diferença também. Isso é lindo, não é verdade? Por isso que eu gosto dessa visão. Porque não existe ninguém melhor que ninguém. Todo mundo pode fazer, né, a diferença no reino de Deus, né? E depois eu vou voltar aí ainda. Aí tem outros modelos, né, preciosos, da visão de pequenos grupos no ministério de Jesus. Jesus também. Não foi assim que ele começou, com pequenos grupos? E ele ia aonde? Nas casas, né? Ele curava, ele libertava, ele fazia milagres nas casas. Então ele começou pequenos grupos, né? Olha só.
Aí você veio lá de um povo, aí começou, né, no Velho Testamento, aí vai seguindo pro Novo Testamento, né? Jesus, depois os apóstolos, não é verdade? Aí começou também os apóstolos. O que eles faziam? Eles dividiam também pessoas, casas, né, para falar do amor de Jesus. E também um modelo adotado, né, dessa estrutura de igreja do primeiro século, como o pastor Eibe. Olha só, ele viu essa visão lá fora, levou para Santarém, de Santarém veio para Fortaleza, de Fortaleza, está onde, gente? Em Rio Claro. E você sabe que as igrejas estão adotando essa visão maravilhosa do cuidado, do 1 a 1, de células. Quer dizer, que o pastor Eibe está resgatando o que era do princípio. Não é verdade? Que se perdeu no caminhar aí, né? Se perdeu. Mas um homem, né, um líder como ele, de visão, está resgatando. Olha só, esses pequenos grupos nas casas. É onde que a igreja vai explodir de tanta gente. E para isso, precisa de líderes, não é verdade? Líderes fortes, líderes que realmente vai fazer a diferença. Então é assim, é um processo de um para o outro. Que nem ele passou, está passando para os seus, né, para os seus líderes, e agora vem para nós. Somos líderes que vão começar as células, né? Não vai ser fácil? Não vai ser. Mas nós vamos ser, né, fiéis ao Senhor. Não é verdade? Então, eu vejo assim, né, que o pastor Eibe, ele está resgatando a igreja primitiva. Lá né, de Atos. Atos 5, né, no 41, no 42, no 20, no 2, 42, 46, que vai falando tudo do resgatar desse amor, dessa unidade, né, de 1 a 1, nessa comunhão, de voltar ao amor, porque o amor de muitos realmente já está muito frio. Aí, eu falei assim, meu Deus, com qual assim, líder que eu mais me identifico? Com Moisés. Que quando ele passou a fazer isso, a dividir a liderança, né, passar para um e para outro, o que aconteceu com ele? Moisés pôde exercer uma liderança mais eficaz, não é verdade? Porque ele dividiu, ele passou para outros. Porque sozinho o homem não pode fazer nada. É verdade? Se ele dividir, cada um fazendo uma coisa e outra, o que vai acontecer? Vai ficar algo gigante, vai crescer rápido, né? Se ele ficar só aqui, ó, vai fazer só a célula, só nós aqui, vai ficar sobrecarregado. É que nem na minha casa lá, tá cheio, não tem mais por onde colocar ninguém, né? Mas sempre, como diz, no coração de mãe, sempre cabe mais um, não é verdade? Mas se ficar só lá, você acha que vai acontecer alguma coisa? A gente vai crescer? Porque vai chegar uma hora, sabe, não vai acontecer, as pessoas não sabe, sei lá, não vai se abrir, não vai mais cooperar, entendeu? Não vai mais compartilhar. E o que acontece? Agora nós vamos o quê? No segmento multiplicação. E para isso, eu me identifico assim, nós temos que se identificar como esse líder, que é Moisés, né? Que é um homem que realmente de uma liderança, e ele foi muito feliz na liderança dele, como todos esses outros homens que eu falei, né? John Wesley, Leury, né? E outros, né? Como chama aqui, meu Deus, o David Ponchum, né? Agora o pastor Eibe, e outros homens que tem, né? Que está aqui, que eu nem vi. Amém? Então, ele não deixou de ter autoridade. Mesmo ele dividindo, ele ouviu. Quer dizer que ele foi uma pessoa humilde, que ouviu um outro líder, que era o sogro dele, né? E o que acontece? É assim que a gente tem que acontecer na nossa vida. A gente tem que ouvir, né? Às vezes o nosso líder está falando o que nós temos que fazer, e às vezes a gente às vezes quer se esquivar, mas a gente tem que fazer. A gente não pode pensar no que o homem vai fazer por nós, mas o que Deus, nós temos que vivenciar é a obra de Deus, é o reino de Deus. O que Deus tem que colocar no nosso coração é amor. Gente, é amor. Porque é poucos que a gente vê com amor, não é verdade? O que Deus diz? Quando ele voltar, será que ele vai achar amor nas vidas? E já chegou isso, gente?
E nós temos que fazer o quê? A diferença. Nós temos que transformar isso, tudo isso que o mundo está trazendo aí, em amor, para a gente ganhar outras vidas. A começar a ganhar a nossa família, que às vezes está difícil, uns desviados, outros não querem nem saber, não podem nem ouvir falar. Não é verdade? Mas a gente tem que bater ali, ó. Falar, ó, não, volta para Jesus. E com a nossa vida, com o nosso empenho, o Senhor vai nos honrar. Amém? Então, que a gente seja um líder que nem Moisés. Então tem assim, ó, eu coloquei aqui, marcas de liderança, da liderança madura e eficaz. Para a gente ser um líder, como esses homens foram, né? Eu acredito que homens, assim, com tanto amor, porque eu olho o pastor Eibe, assim, gente, aquele homem fala as coisas com tanto amor, eu já tive o prazer de conhecer ele lá em Fortaleza. Quando ele fala, você fala assim, meu Deus, é todo amor. O amor constrange. Então, ele é naquela calmaria. É lógico que ele tem um momento dele puxar, porque ele é um líder, não pode deixar, né? Tem uns momentos que ele vai puxar para as pessoas fazerem as coisas corretas, de acordo com aquilo que já é do segmento, né, da Igreja da Paz. Então, que isso realmente venha no nosso coração. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta aí, só para depois vocês lerem uns versículos, eu vou pedir para vocês lerem. Amadurecer não é fácil, não é verdade? Para ter essas marcas de liderança. Madura, né? Madura e eficaz. Amadurecer não é fácil. Assim como o crescimento do corpo humano, até atingir a idade madura, é um processo, não é verdade? Não tem passo, né? Olha, cada passinho tem um processo. O amadurecimento na liderança também é complexo e progressivo. É assim. Né, a gente coloca como no nascimento. Né? A gente vai beber, você vai crescendo, você se torna um adolescente, depois vai tornando um jovem, não é verdade? E assim sucessivamente. Aí você vai adquirindo, né, amadurecimento. O tempo por si só não amadurece ninguém. O salmista sabia disso, e por isso deixou claro no Salmo 119:100, que a idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Por isso, um líder é um processo de amadurecimento, no qual também, né, no caso também eu me incluo, né, gente? Porque também estou na fase também, amém? Deve ter ouvidos atentos para ouvir, examinar o que lhe vem à mão. Você não precisa aprender errando. Não é verdade? A gente não precisa apanhar na vida para a gente aprender alguma coisa, né, gente? Não é verdade? Tem gente que é assim. Mas eu não quero que, né? A gente não quer ser assim, não é verdade? Apanhando, errando, não. Você pode aprender ouvindo, né? A gente ouvindo e cultivando, né? Essas marcas na nossa liderança. O primeiro, o compromisso, está no 2 Timóteo 2:2. Eu queria que você lesse aí para mim. O primeiro é o compromisso, né, de uma marca da liderança madura e eficaz. O que é um compromisso, né? Um compromisso de um líder maduro e eficaz. Paulo recomenda o quê? Ao jovem líder Timóteo, né, que escolhe seus líderes, observando antes mesmo de quaisquer habilidades, né, que ele seja, né, fiel, né, e leal. A gente não pode escolher aleatória, né? A gente tem que saber escolher uma liderança, não é verdade? Então ele diz assim, Paulo recomenda ao jovem líder Timóteo que escolhe seus líderes, observando antes mesmo de qualquer habilidade e fidelidade e lealdade. Homens assim serão líderes de compromisso, gente em quem se pode confiar. Não é verdade, gente? Tem que ser pessoas que realmente sejam leais, né? Que seja hábil, né? E sejam fiel. Olha só. Isso para ser um líder. Não é verdade? Um líder que ele está falando aqui de marcas de liderança madura e eficaz. Que para a gente, sabe, para a gente não ser reprovado. Mas ser um líder assim que realmente agrade o coração de Deus. E aqueles que estão olhando para você, estão olhando, está vendo assim, ó, realmente esse camarada é leal, é fiel, tem comprometimento com a verdade. Não é verdade? E isso vai fazer a diferença. Porque é uma pessoa que se torna o quê? Responsável. Não é verdade? Deus não se agrada, Deus não vai dar nada para a gente que seja uma pessoa que não tenha compromisso.
e se der para você, bem, você não vai conseguir fazer. Não é verdade? Porque Deus quer pessoas leais, né? E assim, na igreja, né, que o nosso líder está procurando também, que nós somos, graças a Deus, nós somos líderes aí, nós estamos sendo aprovados pelo Senhor também. Amém? O segundo, firmeza, está em 1 Coríntios 15, 58. Eu sei que é um pouquinho diferente do Rô, né? Mas foi o que Deus pôs no meu coração. E eu estou fazendo o que Ele pôs no meu coração. Porque de mim mesmo é. Olha só. 15:58. Olha só, se nós fizermos tudo direitinho, que ele diz, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é verdade, gente? Às vezes a gente fica meio cansadinho, né? A gente não pode pensar assim, não pode pensar na circunstância, não, né? Vamos pensar no nosso Deus, né? Que Ele está no controle de todas as coisas. Aqui diz assim, a firmeza. Alguns líderes não vencem nunca por ser inconstantes. Olha, é uma coisa que acontece, né? Não vence nunca por ser inconstante. É preciso ter a marca da perseverança. Nós temos que perseverar. Perseverança é hábito do esforço prolongado. Temos que se esforçar também. Não é, gente? Não é o esforço? Nós temos que se esforçar. Porque se deixar a nossa carninha, ó, ela fala não para tudo, não é verdade? Mas a gente tem que se esforçar, tem que ir contra ela. Não desistir antes de completar a tarefa. Você já percebeu que tem gente, eu conheço pessoas que começam as coisas e não terminam. Olha só, não pode acontecer. Porque senão tudo que assim, se você nunca termina, o que vai acontecer? Cada tarefa que vai vir na sua mão, na primeira adversidade, na primeira situação que vier, o que vai acontecer? Ah, eu não quero mais fazer, não. Ah, pula fora do barco. É isso aí, rei. Tem gente que não persevera. E nada que comece, seja constante e firme. Porque é assim que a palavra está dizendo, né? Portanto, meus amados, sede firmes e inabaláveis. Não é só por alguns momentos, algumas vezes, não. Ele está falando aqui sempre e abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Faça mesmo com dedicação, com amor, né? E que o Espírito Santo realmente, né, nos chacoalhe, fazer o melhor para o Senhor. Aí vem a terceira, a flexibilidade. Está em Mateus 5, 38 e 42. Olha só, gente. Nós temos que ser flexíveis, né? Não é dente por dente, não. Ó, você fez assim, eu vou fazer assim também. Né? Troco no troco. Flexibilidade. Saber andar a segunda milha. Saber ouvir. Saber quando é preciso ceder. Né? Flexibilidade não é incompatível com a autoridade. Aliás, a autoridade é conquistada. Existe, claro, questões negociáveis nas quais devemos ser radicais, inflexíveis. Todavia, no não, essencial a liberdade. A gente tem que ouvir quando houver qualquer situação que às vezes você sente um certo resistência. A gente tem que ser flexível, né? Às vezes eu tenho que aprender muito ainda, entendeu? Né? A ouvir mais, deixar, né, a coisa vir à tona mesmo, assim, para você poder dar segunda chance ou uma segunda palavra e não fazer dente por dente, olho por olho, não. Mas que a gente seja flexível, né, com muito amor, né, para que tanto a você como a pessoa e andar mesmo, como diz aqui, andar mais uma milha aí, né, bem, da face a outra face. Amém? O líder flexível sabe dialogar, sabe ouvir e sabe até mudar de ideia se preciso for. Não é verdade? Agora, se você se irar, se você ficar, já levar na coisa ferro é fogo, o que vai acontecer? A gente sabe que é um estrago. O quarto, capacidade de sentir. Nossa, gente, já vou terminar.
Capacidade de sentir com o outro. Está em Romanos 12, 15. Pensar no outro, servir o outro. Empatia, ou seja, identificar-se com o outro. Não pensar só em si mesmo. Líderes, o que pensam só em si, são os infantis. Porque são um pouquinho egoístas, né? É meu, né? Me dá que é meu. Não vou dividir com ninguém. E não é assim. É verdade? A gente tem que sentir a dor do nosso próximo. Às vezes ele está sofrendo do lado e às vezes a gente não está nem percebendo. Isso acontece no meio da liderança, gente. Porque ninguém é perfeito, ninguém é um super-herói. Todo mundo precisa de alguém, não é verdade? E muitas vezes a gente até se expressa de uma maneira meio que infantil, né? Mas que da nossa boca saia só palavras, né? Que realmente constrói, que levante o outro. Que assim, ó, pode contar comigo, meu irmão. O que é seu também é meu, nós estamos no mesmo caminho, no mesmo foco que é Jesus. Você entendeu? Então eu vou fazer de tudo em oração para te ajudar. Não é verdade? A gente não pode se esquivar. Ai, estou no meu mundo. Tem momento que a gente passa, gente, que a gente não quer conversar, que a gente quer ficar nosso, mas às vezes não é nada com ninguém. Às vezes é Deus trabalhando no nosso coração. E às vezes está tão difícil. A gente não quer passar para alguém. A gente só quer que alguém chegue e abrace. Não é verdade? Como pai, eu estava ouvindo uma música daquela moça lá, que eu esqueço o nome dela. E ela fala assim, tem uma música que fala assim, a primeira música dela que fala assim, abraça-me, pai, eu preciso do teu abraço. E eu estava ouvindo, falei, Deus, essa música me faz chorar. Porque tem momentos que você precisa de um abraço. Não é verdade? Eu falo, Deus, um abraço do Pai que nos ama, que nos quer bem, mesmo nós errando, mesmo a gente sendo às vezes indiferente, mas Ele não deixa de nos amar. Não é verdade? Que a gente sinta, que a gente olhe para o nosso irmão e sinta a necessidade. E se às vezes a gente não sentir, dá um cutucão na gente assim, ó, ô irmão, eu preciso de ajuda, me ajuda a orar por tal causa. Amém? Líderes maduros se importam com o seu grupo, choram com os que choram, mas se alegram os que se alegram. É assim que um líder tem que ser. Se alegrar, tem que chorar, você entendeu? Com o momento. Não julgar, não criticar, porque hoje as pessoas mais julgam a gente. Às vezes está olhando para a gente, está julgando. Que a gente não seja assim. Não é verdade? Que a gente sinta assim, meu irmão está passando necessidade. Em qualquer área que seja. Às vezes não é tão grande assim. Mas que a gente possa ser sensível à necessidade do nosso próximo. A capacidade de tolerar o desconforto e a inconveniência. Eu vou ter que parar porque já está terminando, gente. Eu vou deixar o outro. Capacidade de auto-sacrificar-se pelo outro e pela causa. Quem assumiu a maturidade coloca o dever acima do conforto. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de auto-sacrifício pela causa. Que a gente não coloque obstáculo na obra do Senhor. Que a gente, né, no momento que a gente está passando por dificuldade, a gente achar que, ai, ó céu, ó mar, né? Que como já foi lida em 2 Coríntios 11, 23 ao 28, fala sobre isso. Paulo passou por tudo, gente. Você lembra, você sabe a história de Paulo, depois você lê lá, ó, é 2 Coríntios 11, 23 e 28. Que ele foi açoitado, foi maltratado, mas ele não deixou de falar, né, do amor de Deus, ele não deixou de ser um líder, né, amoroso com as vidas, mesmo ele sofrendo todas as coisas ruins, né? Aí tem o incapaz de trabalhar sem esperar o prazer e recompensa. Não esperemos nada do homem, não é verdade? Espere de Deus, porque fala que a recompensa vem do Senhor, né? A gente não precisa para trabalhar para o Senhor de elogios, não é verdade, amado? Nós sabemos que temos que fazer e pronto, acabou.
E não querer tapinha nas costas, reconhecimento. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? O líder maduro sabe que em muitas ocasiões ele mesmo não vai colher os resultados do seu trabalho. Isso é fato. Todavia ele semeia a si mesmo. Ele não sobrevive de elogio. Ele até agora gosta. Você não gosta de elogio? Quem não gosta de elogio? Quem não gosta? Todo mundo gosta. O elogio levanta a gente. Não é verdade? Dá um ânimo, dá um gás na gente. Ai, estou fazendo as coisas direito, né? Mas quando a gente não receber, tudo bem. Vamos deixar correr, né? Eu estou fazendo para o Senhor. Meu foco é Deus. Amém? Então tem mais outros pontinhos aqui, mas como já deu horário, vou cortar. Amém? Então a liderança madura sabe aplaudir e agradecer outros líderes, bem como os seus liderados. Que assim nós sejamos. Que os nossos líderes estão falando e a gente põe em prática, obedeça ao Senhor. Amém? Que a gente faça tudo que... Porque está tendo uma direção de Deus. Vem do nosso pastor presidente, né? Está passando para nós. E nós vamos seguir os passos dos nossos pastores aqui. Amém? Para a gente ser bem sucedido, para que Deus seja honrado. E que o que vai acontecer? O crescimento vai ser realmente tremendo nessa igreja. Eu falo para vocês, eu vejo essa igreja realmente transbordando mesmo. Uma pessoa falou que ia entrar com uma boiada, o povo, olha só. Ela falou assim, não se preocupe, porque essa igreja, quem vai acrescentar é Deus. Então, se você está fazendo a coisa certa, você é um líder correto, né? Tem maturidade, e o que acontece? Deus vai acrescentar e vai abençoar o líder, né, os nossos pastores, mas vai abençoar nós. Amém? E eu espero assim que essa palavra tenha falado no seu coração. Falou no meu coração. Da gente ser um líder que faça a diferença nessa terra. Né? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Para que um dia e um momento a gente possa dizer como Paulo. Paulo pode dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Que Deus possa realmente formar em nós, uns líderes, como esses homens, né, da Bíblia, esses homens que foi mencionado, que foram homens usados por Deus. Só deixe Deus trabalhar. Né? Não, o processo não é assim, estou pronto. Não, tem um processo. É um processo. E esse processo vai até a volta de Jesus. Aí a gente vai, às vezes não está tão bonzinho, mas Deus vai, né, nos moldando e a gente vai ficando melhor. Com a visão para a glória do Senhor, para o reino dele. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa, eu estava orando, eu falei, Espírito Santo, incute isso no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a ganhar vidas para Jesus. Que a gente não seja egoísta, que a gente não seja medíocre, a gente pensar só no nosso contexto, no nosso, sabe, no nosso umbigo, só na nossa volta, mas que a gente pense nas vidas que estão lá fora. Eu falei, Senhor, inquieta meu coração, minha alma, meu espírito, me ajuda a amar o amor do Senhor, a fazer a diferença, Deus. Eu sou uma mulher, mas a Bíblia também conta com as mulheres. Eu quero fazer diferença no mundo que eu estou, na minha casa. A gente tem coisas que a gente precisa pôr em ordem? Tem. Mas Deus vai nos ajudar. E vocês, vai fazer a diferença. Em nome de Jesus, a nossa célula vai realmente multiplicar muito rápido. Aleluia. Porque essa igreja, amados, vai crescer e precisa de líderes maduros. Líderes com a visão no Senhor, no reino dele. Amém?